Muito bom dia. Bem-vindos então ao lançamento, muito obrigada Pedro, bem-vindo. Bem-vindos então ao lançamento daquele que é o primeiro painel desta conferência. Vamos falar daquilo que hoje é fundamental para a nossa vida moderna, as redes, e tudo o que está relacionado com as redes, e especialmente um problema fundamental e importante, que é o problema da segurança nas redes. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Pedro tem formação de base em filosofia e veio parar a esta área da segurança das telecomunicações, o que revela bem como a nossa vida é sempre improvável, não é verdade? E nós vamos começar pelo tema que é o tema da atualidade e que com certeza preocupará a maior parte dos empresários, que é as ameaças que se colocam à segurança neste novo quadro de guerra e de conflito e de até maior tensão geopolítica, com sinais de um mundo mais dividido. Identifica aqui algumas tendências, imagino que sim, de maiores riscos. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Nós, no Centro Nacional de Cibersegurança, temos um observatório de cibersegurança que eu giro, ou ajudo a gerir, e publicamos relatórios que fazem uma análise da situação por vários pontos de vista, quer ligados ao cibercrime e aos incidentes, mas também ao comportamento, à economia, etc. E desse ponto de vista, até considerando que já foi publicado no relatório anual de segurança interna, o que nós verificamos é que passamos paulatinamente de um contexto de ameaça, e quando falo de ameaça não falo necessariamente num incidente que ocorre ou de um cibercrime que ocorre, é qualquer coisa que pode acontecer, é uma ameaça, num contexto de ameaça muito marcado pela pandemia de Covid-19, em que o cibercrime, sobretudo, procurava aproveitar oportunisticamente o isolamento em casa das pessoas, a maior necessidade de utilização de dispositivos digitais e, portanto, a burla, o phishing, portanto, aqueles e-mails que procuram simular uma marca para capturar informação sensível, eram muito importantes nesse contexto. O contexto da ameaça resultante da guerra na Ucrânia tem um peso geoestratégico grande, alimenta-se de uma polarização, em que, portanto, atores estatais, paraestatais e ativistas ganham nova relevância, quer para ciberespionagem, portanto, recolha de informação sensível, quer para marcar posições políticas no ciberespaço. Curiosamente, 2022 é um ano marcado em Portugal por algumas disrupções, mas que resultaram, sobretudo, de atividades de grupos menos sofisticados, pelo menos do ponto de vista geoestratégico. Está a referir-se aos casos mais mediáticos que tivemos, do caso da empresa e da Vodafone. E da Vodafone, exatamente. Identificaram as razões, as lições, não foi uma questão geopolítica. Aquilo que se sabe, e é público, é que esses ataques estariam relacionados com grupos, ou com um grupo em particular, muito pouco claro do ponto de vista das suas motivações, que por um lado parece ter motivações económicas e, portanto, ligadas ao cibercrime, como puramente reputacionais, ligadas, nomeadamente, à cultura dos hackers, digamos assim, do hacking, em que a ideia de reputação e de exibição entre os pares para, por exemplo, mostrar que se conseguiu fazer uma intrusão e mandar, imagina, vá lá, tirar o sistema abaixo. Tirar o sistema abaixo, exatamente, obrigado. Essa dimensão acaba por ter muita importância. Esses ataques trazem-nos algumas lições, nomeadamente relativamente à comunicação que deve ser feita com o público, não é? Relativamente à não precipitação no diagnóstico que se faz relativamente a esses casos, e depois perceber que pode acontecer, não é? Do ponto de vista... Mas deixe-me só, o caso da comunicação com o público, da informação que existiu, pareceu ter existido ali, mas foi um problema interno de falta de mecanismos adequados de segurança. Eu diria ou que qualquer pessoa está sujeita a isso. Basta clicar num mail errado. Nunca há segurança a 100%, como sabemos.
O que é preciso ter em consideração é que, por mais que uma organização invista em tecnologia e umas investem mais do que outras, umas pertencem a setores que naturalmente investem mais do que noutros setores, é importante manter as pessoas formadas e atentas às situações. As pessoas, os colaboradores. Os colaboradores, exatamente. Porque mesmo que existam sistemas tecnológicos de detecção e de proteção, há sempre a possibilidade de alguém com responsabilidades, por exemplo, na administração de sistemas, clicar onde não deve, autorizar o que não deve, e portanto é preciso esse estado de alerta permanente, que é cansativo de alguma forma, claro. Mas portanto tem a ver com uma cultura também de cibersegurança. Não é? Mas dizia que é preciso também as lições, estava a referir-se às lições que se aprenderam com este caso, e qual é que era a que sublinharia como mais importante? Eu diria que a comunicação com o público é muito importante. E uma comunicação transparente... Já não está a falar com os colaboradores, não é? Não, agora estava a falar da própria organização e na sua relação com a sociedade. Quando lhe acontece alguma coisa, em relação aos colaboradores, acho que sim, que é importante essa formação, como eu estava a dizer, essa sensibilização. A comunicação com o público, pensa que aqui falhou... Com os clientes. Eu não quero fazer uma análise muito detalhada sobre o que é que pode ter falhado ou não ter falhado. São casos diversos. São dois casos, sim. Nestes casos que estamos a falar são muito diferentes, não é? Serviram-nos para ter aprendizagens, digamos assim, para aprendermos. E diria que, sobretudo... Desculpe lá, só para não ficarmos nestes dois casos, houve o caso da TAP, houve casos de hospitais, etc. É verdade, é verdade. Sobretudo, ter o cuidado de comunicar com os clientes e explicar a situação concreta, com aquilo que se sabe e sem uma precipitação relativamente a diagnósticos. Eu acho que isso é muito importante, porque mais tarde podemos ser contrariados pelos acontecimentos. Portanto, eu creio que essa dimensão de comunicação... Danos reputacionais, é nesse sentido que está... Tem a ver com danos reputacionais, tem a ver com a ética da relação com os clientes. Agora, é evidente que há muitas outras questões, não é? Em Portugal, eu acho que nós temos feito um caminho muito interessante. Nós estamos muito bem colocados do ponto de vista das políticas públicas nos índices internacionais. Por exemplo, no Global Cyber Security Index do ITU, estamos em 14ª posição a nível... Porque não há muita gente interessada em entrar nos nossos sistemas? Estes índices não dizem necessariamente respeito ao número de incidentes. Okay. Dizem respeito às políticas públicas aplicadas. Ao nível dos incidentes, curiosamente, temos indicadores que mostram que até sofremos menos incidentes do que noutros países congêneres europeus. Por exemplo, no Eurostat, o Eurobarómetro já mostra aqui algumas contradições em relação a isso. Em todo o caso, o número de incidentes do cibercrime tem aumentado e há em Portugal, e gostava que isso ficasse claro, para não que pareça que eu estou a dizer que o problema principal é de comunicação. Não, o problema principal não é de comunicação. O problema principal é de capacitação e é de capacitação das organizações. E aí chegamos ao papel que o Centro Nacional de Cibersegurança pode ter na sensibilização da comunidade em geral. Exatamente. Da comunidade dos cidadãos, mas da comunidade empresarial também. O que é que tem contribuído, quando falou de políticas públicas, o centro destas políticas públicas, imagino que seja o Centro Nacional de Cibersegurança. Que medidas é que, iniciativas é que têm tomado? Nós temos tido algumas tendências positivas ao nível do comportamento dos indivíduos, mas identificamos uma necessidade muito grande de recursos humanos nas organizações, quer públicas, quer privadas. Desse ponto de vista, o Centro Nacional de Cibersegurança tem várias iniciativas, entre as quais a Sea Academy destacaria, que é um programa de formação avançado em cibersegurança para profissionais dos operadores de serviços essenciais, da administração pública, e procura capacitar do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos comportamentos, que têm que ser adaptados aos setores. Um comportamento ciberseguro, digamos assim, diz respeito a todos os trabalhadores de um dado setor que seja relevante, nomeadamente na saúde, e exige comportamentos específicos relacionados com esse setor.
diferente da banca, diferente do setor da distribuição de energia, etc. Portanto, a Sea Academy diria que é aqui um fator muito importante, é um programa muito importante, mas depois temos muitas ações de sensibilização, temos cursos online que podem ser feitos por qualquer pessoa, gratuitos, obviamente, distribuídos de forma, pretendemos, massificada. Mas todas essas iniciativas significam um pouco, está o nosso tempo a terminar, significam um pouco que há aqui alguns problemas da iliteracia digital. O chat, por exemplo, a inteligência artificial, que agora ficou famosa com o chat GPT, coloca desafios ainda mais complexos. A inteligência artificial ainda é incerta nos seus efeitos, diria. Os desafios que coloca dizem para já respeito, sobretudo, à disponibilidade para o utilizador comum de alguns instrumentos que podem ser utilizados, nomeadamente para desinformação e até para aceder a instrumentos normalmente mais sofisticados, que permitem intrusões, por exemplo, ou a exploração de vulnerabilidades técnicas em sistemas. E, portanto, essa democratização de instrumentos que permitem a realização de cibercrimes, creio que será, para já, uma tendência que nos deve preocupar. Por outro lado, a inteligência artificial não deixa de ser útil para muitas outras coisas ligadas à cibersegurança. Por exemplo, pode ser útil na detecção de incidentes, de anomalias nos sistemas, portanto, na lógica de aprendizagem, não é? É possível também aí identificar ameaças e intrusões. Portanto, diria que ainda estamos a apalpar terreno, é preciso regulamentação. A União Europeia lançou uma regulamentação ligada à inteligência artificial que eu convido-vos a ler porque eu acho que é muito interessante, porque já abre terreno para uma possível forma de abordar estas novas tecnologias e a sua dimensão de incerteza, que acho que é aquilo que nos deve preocupar mais, é sobretudo a incerteza e, portanto, a análise de risco e a identificação daquilo que efetivamente não deve ser desenvolvido é muito importante neste contexto. Muito bem, muito obrigada, Dr. Pedro Mendonça, por esta primeira abordagem à área das telecomunicações na ótica dos desafios que se colocam à cibersegurança, e são muitos. E passava agora a palavra ao João. Muito obrigado. Obrigada, Pedro.